Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, querido. Nós estamos bastante alegres para poder mais uma vez juntos estarmos meditando na verdade da Palavra de Deus. E nós vamos hoje tratar de um assunto bastante interessante para a vida da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Nós entendemos que estamos vivendo uma época de superficialidade cristã, e esse é um dos motivos que o Senhor Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar uma igreja madura. Uma igreja que não só creu no Senhor Jesus Cristo, que foi atraído, que foi incluído no seu corpo, crucificado, morto e ressuscitado juntamente com ele. Ele está buscando uma igreja que ganhou essa experiência no passado de regeneração, que foram salvos, que o pecado foi inteiramente removido das suas vidas e que agora eles amam o seu Senhor, estão aí buscando a Cristo, buscando um relacionamento profundo com Ele, para viver em profundidade com o nosso Senhor. Então, por isso que nós vamos tratar hoje sobre a maturidade espiritual. Como é que nós estamos edificando e sobre qual fundamento que nós estamos edificando. Então vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração, rogar ao Espírito Santo para que Ele então nos oriente, nos dirige nesta reflexão bíblica. Vamos orar. Querido Pai Celestial, que privilégio maravilhoso nós temos em reunirmos em torno da Tua Palavra. Nós estamos assentados aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvirmos a Sua voz, para sermos tratados pela Palavra. Teu Espírito, Pai, que inspirou toda esta verdade, Ele é que tem a capacidade e o poder para revelar aos nossos corações. Ilumina as nossas mentes e revela o Teu Filho Jesus Cristo em cada um de nós e também forma a pessoa e o caráter de Cristo em nossas vidas, em nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, apenas o versículo 28. Hebreus 12, versículo 28. Vamos fazer a leitura com bastante cuidado, bastante atenção. Temos bastante tempo para nós meditarmos nessa verdade maravilhosa. Então, vamos ler o contexto também, vamos ler o versículo 27 também, que diz assim: Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Queridos, observa aqui no versículo 27, a palavra de Deus, uma vez que ela é proferida através da boca do Pai, e que nós temos todos os registros delas nas Escrituras Sagradas, está mostrando aqui que esta palavra, quando é dita, que significa que Ele vai remover essas coisas que em nossas vidas são sensíveis e que nos abalam. A palavra, quando ela penetra, a palavra de Deus, ela é penetrante, e quando ela penetra, ela tem uma finalidade de remover essas coisas em nossas vidas que nos abalam. Tudo aquilo que pode nos abalar, o Pai, pela operação da palavra, Ele vai remover de nós. Porque quando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela penetra, ela vai cortando tudo aquilo que em nós pode ser abalado.
Mas só que o outro gume desta faca, desta adaga, dessa espada de 2 gumes, ela traz vida. Ou seja, tudo aquilo que ele leva à morte em nossas vidas, ele se coloca no lugar. Isso é maravilhoso. Então, observe aqui que, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Eu sei que na minha vida e também na sua vida, existem muitas coisas que, se acontecerem hoje, irão nos abalar. Então, ele quer, pela operação da palavra, extirpar isso do nosso coração, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso que nós, quando cremos no Senhor, nós recebemos um reino inabalável. Agora, qual reino inabalável que é esse? Se você ler, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 21, lá a palavra fala: porque o reino de Deus está dentro de vós. Este reino é o próprio Senhor Jesus. Porque aonde o Senhor Jesus Cristo estiver, ali também está ou encontra-se o seu reino. Então, quando cremos que fomos crucificados com Cristo, nós morremos com Ele. Então, se nós morremos com Ele, quem vive não é mais nós, mas Cristo vive em nós. E Cristo, Ele é o reino. Ele é aquele que governa. E o Cristo, que é este Rei dos reis, Senhor dos senhores, habita em nós. Então, o reino de Deus, Ele está dentro de nós. Então, nós recebemos, quando cremos no Senhor, este reino. Agora, a pessoa de Cristo, seu reino, é um reino inabalável. Quando temos essa realidade espiritual, essa certeza, aí sim nós vamos reter a graça, aí sim nós podemos servir a Deus de modo agradável, de modo que o agrada, e o serviremos com reverência, porque estamos diante do Rei. O Rei habita em nós. Nós vamos servi-lo, sim, com reverência e santo temor. Queridos, então, para nós crescermos a maturidade espiritual, é necessário nós olharmos tão somente para Cristo. Tão somente para Cristo. Ou seja, fixar os nossos olhos naquilo que nós não vemos. Hoje nós cremos que Cristo habita em nós, Ele é a nossa vida, Ele governa todas as coisas. Então nós temos que colocar os olhos nele, que é invisível. Nós o vemos pelos olhos da fé. O mundo não consegue ver o nosso Senhor, mas nós temos uma consciência de que Ele habita em nós, porque a Bíblia diz que Ele habita em nós, porque estamos mortos com Ele. Logo, já não é nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Por isso nós temos que fixar os olhos em Jesus. A palavra fala em 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que nós vemos, mas naquelas que nós não vemos. Porque aquelas coisas que nós vemos, elas são temporais. Agora, aquelas coisas que nós não vemos, elas são eternas. Então, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, nós temos que olhar para Jesus. Quando olhamos para Ele, nós estamos, de fato, crescendo e recebendo este reino. O reino prometido, ele chegou a nós, e este reino, a palavra fala que é um reino que subsistirá para sempre, ou seja, eternamente. Para sempre é eterno, não se acaba mais. Então, se você pode crer na palavra de Deus, no Evangelho da Graça, não na religião, porque toda religião são arapucas. Todas as pessoas que estão, de fato, aí nas garras da religião, elas são escravas de pastores, elas são escravas da denominação, de leis, de mandamentos, de regras. Tudo isso são embaraços que impedem o nosso crescimento espiritual. Agora, amados, como que o Pai, ele vai processar em nós uma maturidade espiritual? Primeiro, nenhum dos meus passos e dos seus passos são
incidente ou acidente também não é obra do acaso. Deus está no controle, pois Ele colocou eu e você neste caminho, no caminho da cruz. Fomos salvos pela cruz no corpo de Cristo, mas fomos introduzidos não contra a nossa vontade. Porque Ele disse, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, Ele não força, não é ali uma ordem compulsória. Se alguém quiser, ou seja, voluntariamente, todo aquele que de fato morreu e ressuscitou com Cristo, é convidado a tomar o caminho da cruz. E o caminho da cruz, ele vai nos ensinar muitas coisas interessantes. A primeira coisa que ele vai nos ensinar é saber quem nós somos. Eu e você, nós temos uma presunção de acharmos que nós nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos. Nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, mostre para nós quem nós somos. Como que Ele vai fazer isso? Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que é o nosso coração. Mas o problema é que eu e você, nós não nos conhecemos. Então, por isso, Ele vai nos mostrar quem nós somos. De que maneira? Usando as provações, usando muitas vezes a dor, usando muitas vezes as tentações. Por isso que naquele texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim, presta atenção. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então preste atenção que no versículo 2 ele manda, cria oportunidade para que nós sejamos humilhados, para que nós sejamos provados, para que eu e você saiba o que está no nosso coração. Se somos de fato dele, ou se somos de fato de nós mesmos, amantes de nós mesmos. Então é necessário que ele faça ou arquiteta algumas circunstâncias para que nós sejamos humilhados, algumas circunstâncias para que a gente então passe pelas provações, pela dor, pelo sofrimento, para que de fato ele possa então nos mostrar o que está no nosso coração. Está vendo, irmãos? Então, uma vez que a gente passa por toda a prova, e cada prova que ele permite que nós passamos, é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso amadurecimento. Você está me compreendendo? Aí sim, nós podemos servi-lo de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque, irmãos, não existe serviço cristão sem a vida do serviço cristão. Porque a vida realmente, ela precede a obra. E a obra não é primeiro que a vida, nem primeiro que a pessoa. Por outro lado, meus irmãos, a maturidade é algo que é essencial na vida cristã. E o Senhor, realmente, Ele não pode contar com um povo que não seja verdadeiramente maduro, adulto, crescido. Porque todas as nossas funções, elas devem ser permeadas por essa base, por essa verdade. Por isso que a maturidade espiritual é tão importante na minha e na sua vida. Porque Deus deseja do seu povo, mas Ele não demanda nada do seu povo, antes que possa lhe transmitir a vida, e a vida está relacionada à nossa maturidade espiritual. Amados, guarde bem isto, que todos os que estão crucificados com Cristo serão levados de alguma maneira à maturidade ao longo do tempo pelo caminho da cruz, através da palavra, através das circunstâncias moldadoras e por meio do Espírito Santo. Esses aqui são os conjuntos de realidades espirituais que são aplicados em nossa vida diariamente, em nossa peregrinação aqui na terra. Sabe para quê? Para que eu e você possamos chegar
a essa maturidade. Por isso está escrito aquele texto tão maravilhoso: neste caminho que é tão doloroso, esse caminho da cruz que é tão difícil, esse caminho da cruz que muitas vezes será infringido em nós muitas dores, mas lembre-se de uma coisa: nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus, que é o Deus da providência, Ele proveu todas as nossas necessidades. Ele disse que iria suprir todas as nossas necessidades nesse maravilhoso caminho da cruz. Vamos dar uma olhada aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, 2 Pedro 1, 3, olha que texto lindo. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O caminho é difícil? É. O caminho, ele é doloroso? É. Mas veja aqui, a palavra fala neste versículo que Deus, Ele mesmo, supriu, nos doou todas as coisas que nós precisamos para que sejamos conduzidos à vida e à piedade. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós vamos ver que as nossas necessidades serão supridas nele, nunca fora de Cristo. Percebe? Essa palavra aqui, piedade, significa absoluta rendição a Deus. Então, amados, não tem desculpa para nós crescermos. Nós não podemos ser negligentes, porque nós sabemos que Ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida, que conduzem à maturidade espiritual. Então, nós somos equipados com tudo de bom para fazer a sua vontade, para trabalhar em nós o que é agradável. Porque sem a formação do caráter de Cristo em nós, nós não iremos conseguir, irmãos, servir a Deus de um modo agradável. Lembra daquele texto lá de Hebreus capítulo 13? Olha o que diz o versículo 20 e 21. Hebreus 13, verso 20 e 21, é um versículo que nós temos que aprender ele na prática, que diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Presta atenção aqui, queridos, que Ele é o grande pastor das ovelhas, e pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe. Aqui, essa palavra vos aperfeiçoe, nós somos aperfeiçoados à maturidade. Quando nós somos aperfeiçoados, nós estamos crescendo, ganhando experiências para o nosso conhecimento completo dele, para a nossa maturidade. Então, quando nós estamos sendo aperfeiçoados em todo bem, porque eu sei que existem muitas circunstâncias difíceis, dolorosas, mas é o aperfeiçoamento que vai nos trazer bênçãos para nós. Para quê? Para que eu e você, então, possamos cumprir a sua vontade. E Ele vai operar em nós o que é agradável. Está percebendo aqui, amado? Então, isto que é maravilhoso, sermos aperfeiçoados. Agora, como que Ele vai nos aperfeiçoar? O aperfeiçoamento, nós às vezes pensamos que é um pouco assim, mar de rosas, né? Um cristianismo romanceado, uma cruz de veludo, uma cruz enfloreada, mas não é nada disso. A palavra fala em 1 Pedro 5,10, que diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o nosso aperfeiçoamento está, na maioria das vezes, no sofrimento. E na medida em que Cristo é formado em nós, na mesma medida também nós servimos em realidades espirituais. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Porque nós só podemos dar a Deus
aquilo que nos é entregue. E Deus, sabendo disso, Ele comunica o seu próprio Filho em cada um de nós. Agora, o que Deus deseja ver na sua igreja é o seu Filho Jesus Cristo, o amado. E Deus deseja ver o seu Filho na igreja em forma de serviço, em forma de vestimenta, em forma de crescimento e em forma de vida. É por isso que eu e você, nós precisamos ser treinados. Nós precisamos ter isso no coração, porque a igreja de Cristo, ela precisa ser edificada. E ela não é edificada sem o serviço colegiado dos membros do corpo de Cristo. Temos que olhar para uma só direção todos juntos, temos que ter uma só alma e o mesmo coração e a mesma visão de crescimento espiritual. Vocês estão me compreendendo, amados? Olha só, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Você já parou para pensar como você tem edificado a sua vida? Queridos, e aqui também nós temos uma palavrinha muito interessante, lavoura de Deus. O que significa lavoura de Deus? É um terreno preparado pelo Senhor para receber a sua semente. E a semente é a palavra de Deus. E essa semente, ela precisa crescer. Uma vez que lançou essa semente nesse terreno, nós somos a lavoura de Deus, Ele vai lançar a sua semente, Ele vai confiar a sua semente. Essa semente, ela não vai ficar ali intacta, ela vai crescer. O Pai quer o crescimento. E no crescimento dessa semente, vocês sabem como funciona o funcionamento. É interessante, né? Como funciona o funcionamento da semente. Simples, uma vez que ela é lançada nessa terra, e essa terra somos nós somos lavoura de Deus. Essa semente, quando ela cai na terra, ela morre, aquela casquinha se rompe. E nasce aquela planta sensível, aquele brotinho, até que ela chega na superfície da terra. Então, quando ela passa ali na superfície da terra e ela nasce, essa plantinha, é eu e você. Então começa o nosso sofrimento. Nascemos de novo, nós entramos na faculdade de sermos abençoados pelos sofrimentos. Vamos imaginar aquela plantinha, ela está crescendo. Então ela passa ali a noite inteira, né? Ela pode ser pisada por alguns animais, ela recebe todo o orvalho do céu, ventos frios, o calor escaldante do sol o dia inteiro. Ela passa por tempestades, chuvas, né? Ela passa por uma série de provações. Essa semente aí você. Então, a partir do momento em que essa planta nasce, ela vai passar por inúmeras circunstâncias que vai moldar aquela plantinha. Ela vai permanecer firme ali, crescendo, e vem provações até a época da colheita. E ela só será colhida quando ela estiver madura. Vocês entendem, irmão, por que o Senhor Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja? Porque a sua igreja não está madura. É necessário nós buscarmos o crescimento espiritual. É necessário nós buscarmos, amados, este conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos estar nos perguntando sobre qual fundamento nós estamos edificando a nossa vida. Porque o trabalho de Deus em nossas vidas não está terminado. Ele apenas lançou o fundamento. E o fundamento é Cristo. Agora, eu e você, nós estamos sendo edificados sobre o fundamento que é o próprio Cristo. Mas, por favor, irmãos, veja como você edifica. Observa que o apóstolo Paulo, ele começa a enumerar para nós uma série de materiais que podem ser usados nessa edificação. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12, está escrito: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha.
Então, eu quero chamar a sua atenção. Como você tem edificado? Muitos, infelizmente, têm edificado sobre madeira, feno e palha. Madeira fala da nossa humanidade. Podemos nos edificar sobre nós mesmos. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és uma pedra. Sobre mim, sobre esta rocha que é ele mesmo, você vai edificar a minha igreja, não a tua igreja. Você vai edificar a igreja sobre a rocha que sou eu. Você é uma pedra que será colocada sobre a rocha, juntamente com outras pedras vivas, que Pedro disse lá em 1 Pedro 2, 4 a 5, para que nós sejamos então edificados. Mas eu e você, nós temos que saber como é que nós estamos edificando. Então, muitos têm edificado de maneira correta, sobre ouro, prata e pedras preciosas. O que significa nas Escrituras ouro, prata e pedras preciosas? Ouro fala da natureza divina, prata fala da redenção, e pedras preciosas fala do trabalho do Espírito Santo em cada um de nós. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, muitos clamam, Senhor, Senhor, mas não faz o que ele manda. Não é maduro. Você acha que é maduro? Porque o coração dessa pessoa não foi totalmente conquistado pelo Senhor. Porque o Senhor, ele vai se mostrar forte, sim, mas para aquele homem, para aquela mulher, cujo coração é totalmente dele. Olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Lá está escrito assim: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Está vendo aqui? O Senhor vai se mostrar forte, sim, mas cujo coração é totalmente dele. Ou seja, aquele que de fato tem o seu coração totalmente conquistado pelo Senhor, que de fato se rendeu ao Senhor. Então, observe aqui que nós precisamos edificar sobre o fundamento com ouro, prata e pedras preciosas. Se nós edificarmos sobre madeira, feno e palha, tudo isso, essas obras serão de fato queimadas. E interessante, amados, que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui 3 materiais para essa sobre edificação: ouro, prata e pedras preciosas, que são materiais típicos da Trindade. Porque nós somos edificados na Trindade. Porque esses materiais são próprios da Trindade. Ouro fala da natureza divina. E prata fala da nossa redenção. E pedras preciosas falam aqui do trabalho do Espírito Santo em cada um de nós. Mas o apóstolo Paulo, ele não fala por aqui, meus irmãos. Ele continua dizendo, mostrando e enumerando outros materiais que são madeira, feno e também palha. Isto aqui significa que é totalmente possível, sobre esse fundamento, ser colocado materiais distintos para essa edificação. E certamente que se não dispormos de materiais adequados para edificação, a obra vai se queimar e vamos sofrer o dano. Deixa eu ler para vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim: se permanecer, presta atenção, 1 Coríntios 1, 13 e 14, 1 Coríntios 13, 14 e 15, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, preste atenção que existem muitas pessoas que vão edificar sobre madeira, feno e palha. Só que, quando nós edificamos sobre madeira, feno e palha, nós vamos sofrer o dano. Não a perda da salvação. Se você creu que foi morto e ressuscitado juntamente com Cristo, você é uma nova criatura, você é um filho de Deus. Mas você pode, se não tiver discernimento espiritual, edificar sobre madeira, feno e palha. Então, se você edificar sobre esses materiais distintos, a parte da Trindade,
você vai sofrer o dano. Não a perda da salvação. Você vai sofrer aqui o dano, que é a perda da recompensa, e não da salvação. Está me compreendendo, irmãos? Porque os galardões, as recompensas, podem ser ganhos e perdidos, mas a salvação nunca é perdida. Galardão é algo a ser conquistado. Conquistado. O Senhor Jesus, quando voltar para buscar a sua igreja, ele vai trazer ali os seus galardões, para aqueles que de fato alcançaram os galardões, conquistaram os galardões, as recompensas. Então, porque ele edificou sobre ouro, prata e pedras preciosas. Aqueles que edificaram as suas vidas sobre madeira, feno e palho, vai sofrer o dano, as perdas dos galardões. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Agora, ele nos mostra os materiais a serem edificados. Portanto, nós não podemos ultrapassar aquilo que está escrito, senão a gente vai sofrer, de fato, o dano. Então, esse texto aqui é muito interessante e, por isso, aqui, a exortação de Paulo é pertinente. Cada um veja como edifica. Porque muitos têm falhado na questão da edificação. Por quê? Porque ainda não conhecem uma vida de união com Cristo. A igreja, para funcionar como igreja, ela não pode ser eclesiológica, ou seja, a sua ênfase não pode ser eclesiológica, mas a sua ênfase deve ser cristológica, porque a igreja, ela é tão somente uma extensão de Cristo. Eu e você, nós não podemos viver a vida da igreja pela igreja, mas podemos viver a vida da igreja pela pessoa de Cristo. É muito diferente. Eu quero que você pense um pouquinho a respeito disso. E o desejo do nosso Pai Celestial é nos salvar e nos levar para um pleno conhecimento de seu Filho. Claro, pelas Escrituras nós sabemos que o desejo do Pai é que todos sejam salvos. Mas as pessoas param aqui na salvação, se contentam com isso. Vamos ler aquele texto de 1 Timóteo 2, 3 e 4. 1 Timóteo 2, 3 e 4, a Bíblia diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual que é a vontade do Pai? Em primeiro lugar, que todos sejam salvos. Mas, em segundo lugar, é que cheguem, alcancem a maturidade espiritual, ou seja, o pleno conhecimento da verdade. Não seja negligente, meu irmão, minha irmã. Vamos progredir, vamos avançar. Nós damos muita ênfase à salvação e esquecemos de crescer. Muitos aprendem a respeito da Bíblia, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. São pessoas que aprendem sempre, mas que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por isso é que nós precisamos crescer. Nós cremos que Ele já nos atraiu, cremos que Ele já nos crucificou. A palavra fala em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então já fomos salvos, mas você que está me ouvindo aqui, nessa oportunidade, você tem buscado o crescimento espiritual? Se você não tem buscado o crescimento espiritual, você é um crente domingueiro, um crente de meia sola, um crente que está edificando sobre madeira, feno e palha. Você não tem o desejo de crescer, de que a pessoa de Cristo seja formada no seu interior. Meus irmãos, por favor, a vontade do nosso Deus e Pai não é tão somente que os homens sejam salvos. Não é somente que tenham fundamento, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a vontade de Deus não é apenas levar o homem à eternidade. Não é só dar ao homem a vida eterna. Mas existem questões que estão relacionadas a esta era. O Pai deseja que sejamos homens e mulheres maduros, adultos. E o assunto da maturidade está relacionado ao nosso tempo e aos nossos desafios.
Porque sem maturidade espiritual, nós não conseguimos prevalecer sobre os nossos desafios, meus irmãos. É importante que compreendamos isso e buscamos o crescimento, a maturidade. Por isso que sempre quando nós estamos diante de algum problema, e normalmente esses problemas são oriundos de circunstâncias exteriores, circunstâncias que o Espírito Santo permite que passemos, é para formar algo mais de Cristo em nós. Vocês sabem que o apóstolo Paulo havia se tornado um homem maduro. Mas de onde vinha a sua maturidade? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, os versículos 22 e 23. Preste atenção aqui. Vamos ver como que Paulo era aperfeiçoado. De onde que Paulo crescia? De onde que vinha essa maturidade espiritual? Atos, capítulo 20, versículo 22 e 23. A Bíblia diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O que Paulo esperava? Cadeias e tribulações. Agora, por favor, me escute com cuidado. Essas cadeias na vida de Paulo e essas tribulações que falam do sofrimento, de rejeição, era a maneira que Deus usava para amadurecer o apóstolo Paulo. E comigo e com você, quando buscamos a maturidade, não será diferente, meu irmão. Não será diferente. A salvação de nossa alma é com bastante dificuldade, nós temos que entender isso. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. A Bíblia diz assim: E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, o regenerado, aquele que morreu com Cristo, ele é salvo com bastante dificuldade. Lembra daquele texto lá de Atos 14, verso 22? A Bíblia diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus? Não é de poucas, é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Então, são inúmeros textos das Escrituras que mostram, que apontam para o nosso crescimento espiritual. Que esse crescimento aqui envolve sofrimento, envolve tribulação, envolve dor, envolve aflição. Agora, essas aflições, essas tribulações, essas dores pelas quais nós vamos enfrentar, elas são circunstâncias moldadoras que vai nos moldar, que vai fazer de nós um vaso perfeito, para o inteiro agrado do Pai. Então, Deus vai usar aqueles vasos que foram experimentados através das aflições, das tribulações, do fogo. Pedro fala em 1 Pedro 4,12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Muito pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Lembra daquele texto do Salmo 66, de 10 a 12? A Bíblia diz lá que, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo, pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então, para nós chegarmos a esse lugar espaçoso, esse lugar de descanso, Deus nos deixa cair na armadilha, Deus vai oprimir as nossas costas, Deus faz com que os homens cavalguem sobre a nossa cabeça, Deus faz com que nós passamos pelo fogo, pela água, mas só lá no final Ele vai nos trazer para um lugar espaçoso, para um lugar de tranquilidade, para um lugar de descanso. Irmãos, nós temos que buscar a maturidade espiritual. Então, se somente alguém que edifica com pedras preciosas são trabalhados pelo Espírito Santo.
Entenda uma coisa que às vezes nós temos uma ideia assim, né? Eu quero me consagrar ao Senhor para a obra. Queridos, isso é um absurdo. A palavra consagração, ser consagrado ao Senhor, não é você fazer algo para Deus, mas consagração é Deus fazer algo na sua vida. Deixa eu colocar de uma outra maneira. Ser consagrado não é você trabalhar para Deus. Ser consagrado é você ser trabalhado por Deus. Por favor, entenda isso. Então, todas as vezes quando nós estamos diante de uma circunstância dolorosa, a primeira coisa que queremos é nos livrar dela. Nós não gostamos de sofrer. E o Senhor nos permite passar por circunstâncias, porque elas estão atreladas ao processo do nosso aprendizado aqui, meus irmãos. E Deus não quer que passemos rápido pela situação sem aprendermos a lição. Porque todo aluno, quando vai fazer uma prova, ele tem que estudar a lição para fazer a prova. Com Deus é diferente. Ele nos coloca na prova para que eu e você aprendamos a lição. Então, Ele nos quer nos ensinar a lição. Então, se estamos aqui para aprender, e esse aprendizado é de forma prática, Deus não é teórico, então, nessas circunstâncias, não devemos ficar inquietos com as provas da vida. Elas são bênçãos do Senhor para nos aperfeiçoar. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você está aqui para as tribulações, porque somente as tribulações é que irão lhe aperfeiçoar. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim, aqui é a voz do apóstolo Paulo. Olha o que ele está dizendo. 1 Tessalonicenses 3:3. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Eu e você estamos designados para as tribulações. E as tribulações farão com que eu e você possamos crescer. Ah, nós somos filhos de Deus. Amém? A palavra fala em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Lá está escrito o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas se você não sofrer com Ele, se você, às vezes, Deus manda uma tribulação na vida de uma pessoa, um sofrimento, para moldar essa pessoa, ela já diz lá, em nome de Jesus eu rejeito isso aqui, eu não aceito na minha vida. Meu amigo, quando você nasce de novo, quando você é um filho de Deus, você precisa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, até mesmo na tribulação, até mesmo no sofrimento, até mesmo na dor, porque são bênçãos espirituais para moldar a sua vida, para fazer com que você realmente possa crescer. Então, ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Amados, o processo do povo de Israel, vocês se lembram? Ali, aquele tempo por 40 anos e também foi 42 jornadas. Nós podemos ver que em cada uma daquelas jornadas está relacionada a uma experiência. Eles não saem de uma jornada para outra sem que primeiro aprendam a experiência. Tem até um momento onde eles avançam com o acampamento, mas o Senhor os manda voltar. Por quê? Porque foi uma forma maravilhosa de dizer, foi muito rápido. Ou seja, eles não haviam aprendido a lição. Eles não aprenderam o que precisava aprender. Aqui, amados, o assunto da maturidade está envolvido e o Senhor não quer nos deixar passar ilesos, porque nós temos que aprender a lição. Se você passar por uma tribulação murmurando, reclamando, xingando, o Senhor vai fazer com que você passe novamente por aquela tribulação. Por quê? Porque você não aprendeu a lição. Então, todo sofrimento na vida de uma pessoa é para nós ganharmos experiência.
Romanos, capítulo 5, 3 e 4, vai dizer exatamente isso. Romanos 5, 3 e 4, a Bíblia diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Observe que nesse versículo tem todo um processo, né? Nos gloriamos nas tribulações, isto é loucura, mas filho de Deus pode se gloriar nas tribulações, porque ele sabe que a tribulação vai produzir na sua vida paciência, e a paciência vai dar a ele a experiência. Você passou pela prova, pela tribulação, sofrimento, a dor, mas você ganhou uma experiência, você foi amadurecido, você foi treinado, você foi trabalhado pelo Senhor, então você aprendeu a lição e ganhou agora a esperança. Amados irmãos e amadas irmãs, todos que almejam crescimento espiritual observam o que Deus requer deles, ordenam suas vidas concordemente a isso e agem segundo aquilo que professam. Por isso que tem muitos crentes superficiais, crentes aleluias, crentes glória a Deus, mas eles são vazios, são ocos, não foram trabalhados, porque quando veio o trabalho de Deus, eles fugiram, correram, clamaram, choraram, xingaram. Esses Deus não pode usar. Mas eles estão fazendo lá a obra de Deus em nome deles mesmos, ou talvez por uma obediência a um pastor que é um cabeça oca. Uma pessoa que está sendo provada pelo Senhor, ela está sempre esperando no Senhor para saber o que Ele quer que façam, e essa pessoa se esforça ao máximo para cumprir a sua vontade. E Deus deseja que saibamos que tudo que nos diz respeito a Ele também. Porque Ele fala que quem tocar em vós vai estar tocando na menina dos meus olhos. Lá em Zacarias 2:8. Amados, entenda que o nosso Pai Celestial, Ele se interessa especialmente pelo nosso crescimento espiritual. Quando a tentação nos assalta e o inimigo vem como uma inundação, Ele quer que nós saibamos que isso vem dEle. Ele é o Deus das circunstâncias. Lá em 2 Crônica, capítulo 11, versículo 4, está escrito assim: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Amados, a maturidade na nossa vida, ela precisa acontecer. E não existe maturidade sem sofrimento espiritual. Se você não é maduro, se você não passar pelas tribulações, sofrimentos e dificuldades, adversidades, momentos dolorosos, o reino dele na sua vida pode lhe abalar. Mas se você for experimentado, você está apto, então, para reter a graça e servir a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor. O desejo do nosso Pai é que eu e você possamos crescer nele. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, graças te damos por esse tempo que passamos aqui, ouvindo a tua palavra. Pai, tudo aquilo que foi dito, que foi falado, impregna isso em nosso coração. Revela o teu Filho, mas não só revela, forma o caráter do Filho em cada um de nós. Nos edifica, Pai, sobre ouro, prata e pedras preciosas. Que esses sejam os materiais para a nossa edificação. Fala com cada um que esteve aqui nesta oportunidade. Dai a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Nós entregamos, ó Pai, tudo aquilo que foi falado nas tuas mãos, para que tu realmente faça com que essas lembranças possam ser em nós reais, e sendo o Espírito pela palavra e as circunstâncias venham nos amadurecer. Que cada um de nós, ó Pai, possa, diante do Senhor, buscar este aperfeiçoamento espiritual. Eu sei que é doloroso, eu sei que não é fácil, mas em todo o tempo tu estás conosco. Até mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, não podemos temer mal nenhum, porque tu estás conosco. Abençoa as nossas famílias. Obrigado, Pai, porque nós somos guardados em teu nome. Continue edificando a sua igreja, para a glória do nome de Jesus. Em
Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído, no seu corpo movido. Lá na cruz, no seu corpo eu morri. Fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive. Nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte. Por sua graça eu sou salvo, graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador, Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, Jesus. Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador, Santo, Santo, meu meu amado Jesus, meu amado